Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do Fundo Vinci Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, o relatório de janeiro de 2024. A gente vai ver qual foi a performance dele nesse período, né? A estimativa de rendimentos, por que o preço está caindo no mercado. Então fique conosco para você saber informações atualizadas do VilGuiOso, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E você ajuda muito a gente aqui no canal. E também o link do nosso grupo do Telegram vai estar na descrição do vídeo, assim como também o link para você baixar esse relatório gerencial diretamente do site da B3. Vamos lá então, vamos falar aqui do VILG11, fundo de logística que eu tenho em carteira inclusive, né? Tenho comprado algumas cotas aí a esse preço, tá? É claro, para mim essa é sempre uma fase, né, que os fundos passam, muitos contratos se encerrando ao mesmo tempo. A gente está vendo muitos outros fundos aí de tijolo com rescisões antecipadas. Então é uma fase aí que as empresas estão passando, né, e que acaba aí refletindo nas locações dos fundos, né? E isso pode ser uma oportunidade, inclusive, para quem quer ser cotista do VILG11, tá? Está sendo cotada no mercado atualmente aí entre 90 e 91 reais. E a gente vai ver o porquê dessa queda no mercado. Bom, gestor é o Vinci Real Estate, como a gente já falou, que administra a BR Trust, né? Responsável pelos relatórios, de demonstrações contábeis e tudo mais. O fundo aí tem desde dezembro de 18, tá? Então fez aí 6 anos de mercado. Eu já sou cotista do fundo há em torno aí de 3 anos, né? Código de negociação VILG11 e o fundo de gestão ativa, tá? Do segmento de logístico para investidores em geral encerrou no dia 31 de janeiro a 92,40 e o valor patrimonial da cota 114,19, são quase 15 milhões de cotas, é um fundo na base 100, né? Com um valor aí patrimonial já superior. E o número de cotistas, como eu falei, eu sou um desses, né? Tem em torno aí de 5% da minha carteira no VILG11, 161.086 cotistas. E a taxa de administração paga aqui o menor, 0,75% ao ano, e prevê também uma taxa de performance de 20% daquilo que excedeu o IPCA, mais um spread aí de 6%. Destaques, né? A gente teve as locações no Caxias Parque, 4.500 metros quadrados locados aí no mês de janeiro para duas empresas. A gente vai ver esse detalhe aí, né? Contratos de 36 e 60 meses. Vencimentos dos contratos a partir de 27, 63% deles vence só depois, a partir, né, de 27. E a liquidez do fundo, né, teve um volume de negociação diário médio diário, né, de 2,7 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar aqui os comentários do gestor, que eu não vou fazer essa leitura, como é de praxe, né, a questão do cenário macroeconômico na visão da gestão. Então, você faça essa leitura aí, né, para você saber, né, algumas informações importantes sobre o mercado, sobre a economia. E a gente vai falar aqui do VILG11, novas locações lá no Caxias Park, né, que estava com uma vacância bem alta aí, né? Então, começando aí a desenvolver aí alguns contratos, né? A empresa JJ Distribuidora e a empresa Sindini, são dois contratos aí firmados com essas empresas aí, um de 36 meses com a JJ Distribuidora e com a Sindini, é um contrato aí de 5 anos, né? 60 meses até fevereiro de 2029. Então, são essas áreas aqui, né? 105, 106 e 107 locado para a Sindini e o 104 alocado para a JJ Distribuidora. Mais para baixo eles falam aqui das movimentações de comercialização, né, do portfólio, né? Então tiveram muitas visitas, inclusive nesse Caxias Park, 10 visitas em loco no mês de janeiro, além dos dois contratos, né? Então tem aí algumas negociações avançadas. Tem também lá negociações avançadas aí no Castelo 57, no Porto Canoa e no Parque Logístico Pernambuco. A gente vai acompanhando isso aqui nos próximos relatórios.
Desempenho aqui do fundo, desempenho financeiro do fundo, né? Então o resultado foi de resultados de imóveis, então as receitas dos imóveis 11,7 milhões, resultado financeiro foi negativo, porque o fundo tem aqui despesas financeiras de aquisição dos imóveis aí com mais alto, né, do que o rendimento de caixa, né? Que foi de 380 mil. E taxa de administração, 976 mil reais. O resultado recorrente foi de 9,3. Não teve resultado não recorrente. E o fundo, então, teve um resultado de 9,3 milhões, distribuiu 9 milhões de reais, aqui arredondando, né? Foi 60 centavos por cota, acumulou aí 2 centavos. E atualmente o fundo está com 3 centavos aí acumulados, né? Acumulou então mais 1 centavo, né, nesse mês de janeiro. Nas distribuições, a gente verifica que o fundo teve uma queda na distribuição que ocasionou a queda no mercado, né? Ocasionou a queda no mercado. Foi exatamente aí essa queda nos rendimentos e queda nas estimativas também. Nas estimativas, a gente vai verificar aqui, o fundo teve aí estimativas reduzidas dentro aqui da estimativa para os próximos 2 meses apenas, né? É que a gente vê aqui entre 55 e 65. O fundo provavelmente não considerou aqui os contratos em andamento, né, as comercializações dos espaços vagos. O fundo levou em consideração essas comercializações, mas eu acho que não foi de uma forma totalitária, né? E o fundo então estima um rendimento mensal entre 55 e 65 centavos, né? E o fundo vem ativamente trabalhando aí para a comercialização dos espaços vagos e provavelmente foi isso que fez aí cair um pouco mais em fevereiro as cotas no mercado, né? Já teve uma queda bem relevante aqui em janeiro, com os rendimentos anunciados em dezembro, né? Estimativa aí reduzida, né? E aí teve uma queda bem alta, bem brusca aqui em janeiro, né? Bem brusca. 6,3% foi a rentabilidade negativa, 0,6% a distribuição, então a rentabilidade negativa no mês de janeiro de 5,7%. Então o fundo aí teve um péssimo desempenho em janeiro no mercado. Aqui é a negociação, né, a liquidez do fundo. Então o fundo tem um valor de mercado de 1,4 bilhões de reais, né, 161.800 cotistas. O fundo então teve um volume total negociado, volume médio diário de 2,6 milhões, quase 2,7. O giro de cotas foi de 4,14%, né, do total das suas cotas foram negociadas, né? E teve uma queda em relação a dezembro do volume negociado em 2,7, que na verdade é a média, né, do fundo, 2,7, 2,6 de volume de negociação aí nos últimos 12 meses. Dentro da carteira do fundo, a gente verifica, né, o fundo tem uma alavancagem um pouco elevada, né, com relação às suas obrigações, 265 milhões de reais, imóveis tem 1,9 bi, e o patrimônio líquido do fundo 1,7 bilhões de reais. Vou dar uma conferida então aqui em cima, que aqui está o valor de mercado, né, 1,4, então está um pouquinho distante aqui do valor de mercado, o valor patrimonial, que é 1,7. E o fundo com uma alavancagem até saudável, né? Um pouquinho mais de 10% aí essa alavancagem. O fundo deve ter um caixa aí que reduz o índice também de alavancagem, né? E até 2030 as obrigações são maiores, como a gente verifica aqui, né? A partir de 2031, o fundo dá uma aliviada dentro das amortizações e dos juros, principalmente, né, da despesa financeira, a partir só de 2031, tá? E dentro dos indicadores de mercado, a gente verifica que a receita média dos aluguéis, né, está em parelho praticamente com o mercado, né? O fundo segue aí com índices parecidos com o mercado em relação à receita média, assim também como a taxa de ocupação. O fundo está atualmente com 87,3% de taxa de ocupação e o mercado em quase 90%. Então o fundo está ali próximo ao índice, ao médio de mercado, né? Inadimplência apenas 1%, né? Pela imensidão aí que o fundo tem, da diversificação que ele tem em relação aos seus locatários, são mais de 60 locatários, se eu não me engano. O principal aqui é a Tokstok, né, que tem receita, 15% da receita vem da Tokstok. Então o fundo aqui tem uma maior concentração aí na Tokstok, né, mas tem uma diversificação bem grande em relação aos inquilinos, né? Contratos atípicos são apenas 18%,
O e-commerce domina, né, 31% aí do segmento de atuação dos inquilinos. E o fundo, diferentemente da maioria dos fundos aí, né, tem a sua concentração maior na área bruta-locável lá em Minas Gerais. Ó, 37% da área bruta-locável está em Minas Gerais. São 4 imóveis em Minas Gerais, são 4 imóveis em São Paulo, um no Rio de Janeiro, 2 no Espírito Santo, um em Pernambuco e 2 no Rio Grande do Sul. Esses são, e um no Pará, né, o Alianza Parque. Esses são, então, os imóveis que o fundo tem na carteira. E dentro do portfólio, o vencimento médio dos contratos está em quase 4 anos, né? 63% vence só a partir de 2027, então dá uma expectativa aí boa de médio prazo, né? Para quem quer investir para médio e longo prazo, uma boa expectativa os contratos, né? Meio de renovação, então a gente vai ter aqui em fevereiro 7% sendo registrado pelo IGPM, que eu acho que ainda está negativo, né? E IPCA 3%. Aí sim vai ser um aumento de receita. Aqui é a especificação de cada um dos imóveis que o fundo tem, né? Então, aqui tem todas as especificações que você precisa saber, localização, né? Próximo de qual rodovia principal, qual a localização referente a principal centro de consumo ali, né? No caso, as capitais, né? Então, você consegue identificar aqui pelas fotos e pelas informações quem são os principais locatários, tipo de contrato, né? Área bruta locável, qual é a participação do fundo no imóvel. A maioria ele tem 100% de participação, né? E são informações importantes que se você está estudando o VILG 11 para começar a investir nele, é bom você saber aí, né? Para ter aí um pouco de conhecimento dos imóveis do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VILG 11. Realmente o preço de mercado acompanha o dividendo, né? O que é a expectativa normalmente do investidor de fundo imobiliário, né? Então acaba que o preço acompanha o dividendo e aí a qualidade do fundo permanece o mesmo, os imóveis são o mesmo, né? A vacância tem prejudicado ao fundo, mas ele tem que estar com a vacância média de mercado, não tem nada absurdo, na minha opinião. Eu sigo aportando no fundo, né? Eu sei que isso é um momento que o fundo está passando, né? De vacância aí, de prospecção, realmente tem acontecido com outros fundos, como eu falei no início do vídeo, e eu sigo aportando no fundo aí como cotista também. Essa é a minha opinião, ok? Deixe suas opiniões também aí nos comentários do vídeo. Se você é cotista, se você está estudando, se você quer entrar no fundo, deixe suas opiniões aí. Os comentários são livres, tá ok? Só não ofende ninguém, mas os comentários são livres, ok? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.